Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Dev Soutinho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tokens de design e como que você pode aplicar eles tanto nos seus projetos de front quanto no seu design system, ou seja lá o que você estiver fazendo aí que envolve design e código. Bora ver? Ó, e já vamos começar aqui o vídeo não esquecendo de passar aí ó, a primeira tesoura que tiver na sua frente em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal. E quem sabe até virar um fortalecedor da firma, virar membro aqui do canal também, ó. Sempre tem a possibilidade aí. Mas chega de enrolação e bora falar, ó. Corta pro meu fígado aqui, produção. Eu tenho certeza que você como front ou você como designer já viu algum tutorial, alguém mostrando essas escalas de cores, ou mostrando um monte de padrão de texto, tamanho de breakpoint, coisa de tamanho, ícone, até sombra eu botei aqui, tá? Eu quero comentar um pouquinho do porquê que isso é legal e de quais são as vantagens por trás disso, tá? Que eu acho que é o grande tcharanã, o grande motivador pelo qual faz sentido a gente padronizar um pouco disso aqui. Para começar, eu quero mostrar essa página aqui, ó, que inclusive é um spoiler da próxima versão do meu site pessoal, que hoje ele basicamente virou um agregado de links e coisas do YouTube, tá? Que ele tá funcionando aqui, mas que ele também roda em app hoje, então tem umas paradinhas que eu quero trazer aqui pro canal que vocês vão curtir, vai ficar legal quando eu mostrar. Mas eu sempre mostro aqui no canal, né? Então eu comentei quando eu comecei a fazer esse projeto lá atrás, eu comentei da lib que eu tava fazendo. Como front, eu acho que é muito limitado você achar que é só código, tá? O front, ele vai desde a arquitetura, de como que você monta o login, até como que você pode pensar em categorizar as coisas a nível de design, que na verdade vem a etapa antes até do front, tá? Então nesse vídeo eu mostrei um pouco de como que eu gosto de trabalhar hoje, de como que eu vejo que escala trabalhar isso. Eu não vou conseguir entrar nos detalhes do porquê que escala, mas eu consigo falar de algumas coisas, principalmente baseado em coisas que eu li lá naquele livro do Refactoring UI, que eu já comentei há algum tempo atrás com vocês, e experiências do dia a dia, tá? Então, coisas que eu li no livro, coisas que eu vi no dia a dia e como que dá pra somar. Então, acho que um dos primeiros pontos, lembrando, tá? Eu não tô sendo pago pra falar desse livro, eu só estou falando aqui, porque, enfim, é uma referência boa que eu tenho. Eu acredito muito nesse lance do deve ter, de que se você for só front, focado em front, você provavelmente tá esquecendo alguma coisa. Então é importante ver tanto o lado do back-end quanto o lado do design da coisa, que vai te ajudar a conseguir, pelo menos, estabelecer padrões e comunicação, que é sobre o tema do vídeo aqui. Essa quantidade de cores aqui, né, elas ajudam, na verdade, ajustam é ótimo, né? Elas ajudam o designer que você tá trabalhando a ter múltiplas opções. Normalmente com o front a gente gosta de ter poucas opções, porque vai facilitar e tudo mais, mas dessa forma, pensa que a nível de código, você vai ter algo como se fosse um objeto, onde você tem um objeto com o nome de cores, e dentro desse objeto cores você tem a primária, a cor de contraste, que seria essa acente aqui, né? A cor de feedback positivo, negativo e tudo mais. E tudo isso aqui, ó, expressa alguma coisa. Eu posso abrir, por exemplo, ó, o próprio site do Refactoring UI. Claramente, ele tem uma cor primária aqui, ó, que é esse azulzinho, tá? E ele trabalha com esse azulzinho para fazer múltiplas coisas aqui, ó. Para fazer esse degradê. Para fazer esse degradê, você não pode ter só uma cor de azul ou duas. No caso, duas até dá, né? Mas repara que ele tá usando um tom mais escuro e um tom mais claro. Então se eu quisesse, em cima dessa paleta de cores que a gente tem aqui, eu poderia pegar essa cor na tonalidade 100 e a cor na tonalidade 900 e ir mexendo com isso aqui, tá? E essas cores não tem bem um critério para pegar, tá? Você poderia vir num site como, por exemplo, o Colors, que eu acho que é esse aqui. Opa, acho que não é esse aqui. Colors. Esse cooler é de computador. Inclusive aqui atrás tem vários ali. Tem esse aqui, ó. O colors.co. Aceitar os cookies. Eu nem sei o que eu estou aceitando. Mas ele tem aqui uns geradores de cores, ó. E repara que até eles mostram esses shades, né? Que seriam os tons de cor. Então, basicamente, para montar essa paleta ali, eu fui gerando várias cores aqui. E peguei 9 tons, dentre mais clarinho até um pouquinho mais escuro aqui, né? E fui trabalhando ela. Você pode fazer isso aqui à vontade. O que é importante disso aqui, né? Toda empresa normalmente tem uma cor principal. Por exemplo, se eu pintasse a tela toda de roxo aqui, provavelmente tem uma empresa que vem à sua cabeça. Ou se eu usar aquele vermelho daquela marca que faz bebida de água com açúcar e água gasificada, que você bebe e gosta muito, tem umas ondinhas aí lá e tudo mais. Então as marcas, elas têm significado muito forte em cima disso. Mas normalmente para montar um design mais complexo e tudo mais, você não pode ter só um tom da cor, só a cor que mais representa a marca. Você tem variações dela. Então isso aqui ajuda o designer a ter poder e ter até mesmo flexibilidade, tá? E na hora que ele vai conseguir montar os componentes, que nem aqui no caso, né? Eu tô montando tudo em cinza, inclusive isso é um dos princípios também, né? Se funciona com cinza, provavelmente vai funcionar com outras cores também. Mas você tem a liberdade de poder trabalhar com contraste aqui, ó. Se eu quiser deixar um pouco mais escuro, esse daqui, se eu quiser dar um pouco mais de destaque pra ele, se eu quiser tirar um pouco. O pessoal fala muito isso aqui, gente, eu não sou designer, tá? Mas de conversas que eu já tive, experiência e tudo mais,
O pessoal fala muito de você enfatizar e desenfatizar algo. Então usar uma cor mais forte ajuda você a enfatizar alguma coisa. Usar uma cor mais fraca tira a ênfase. Então tem vários pontos que dá para trabalhar. Dá para trabalhar isso aqui com cores, lembrando também de acessibilidade, tem a questão de contraste de cor e tudo mais, que é até um assunto que eu posso trazer um vídeo só falando sobre isso aí. Isso aqui ajuda o designer a ter flexibilidade e ao mesmo tempo bota limites, né? Porque se a gente pensar em cores, pô, se a gente for pensar em, sei lá, laranja aqui, né? Eu poderia usar trocentos milhares de tons de laranja. E aí eu optei por usar um tom específico de laranja aqui, que é esse que tá aqui, mas eu poderia usar qualquer outro tom aqui, sabe? Tem uma grade gigantesca de cor. Limitar as possibilidades ajuda a ter um pouco mais de velocidade. Porque ao invés de ter 16 milhões de possibilidades, a gente tem 9, 10 aqui, beleza? E com essas 10, você tem que fazer uma coisa acontecer. Isso aqui ajuda bastante. Mesma coisa para título, tá? Você pode ter o título com tamanho 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mas se você tem títulos com tamanhos tão próximos, às vezes não fica tão clara a mensagem que você quer passar. No caso aqui, ó, eu já pré-separei títulos que vão do heading 1 até o heading 5. Eu não coloquei o heading 6 aqui, mas eu poderia. E eu coloquei, né, texto de corpo 1 até texto de corpo 5, que é bem pequititinho aqui. Mas basicamente tudo isso aqui me ajudou a padronizar como que eu monto aqui a página. Então, por exemplo, ó, quando eu boto aqui no desktop, eu tenho esse heading 3 aqui, tá aqui do lado da produção, pode dar até o zoom master aqui. Eu não preciso me preocupar com se eu quero mudar um tamanho X, eu quero deixar 32, 33, não. As opções que eu tenho são essas. Como que eu consigo trabalhar e fazer algo minimamente bonito com o que eu tenho aqui, tá? Isso é uma coisa que ajuda bastante. E se no futuro ficar maior ou menor, você consegue fazer as alterações baseado principalmente nesse ponto dos tokens aqui. Que, de novo, poderia ser um objeto com tipografia. E dentro dessa parte de tipografia tem as coisas. Eu vou até fazer melhor. Eu vou mostrar na prática para vocês, ó, que esse meu código aqui, se eu abrir aqui no GitHub, né, dev soltinho, Mário solto, inclusive tá no GitHub, tá open source aqui o projeto, tá? Eu posso abrir aqui por exemplo, colors, né, colors.ts. Então repara, quando eu falo de ser um objeto, é literalmente isso, ó. Eu tenho aqui as cores padrões, o valor primário delas, o 0,50, o 100 e tudo mais. Da mesma forma que eu tenho para a parte de tipografia, a parte de textos. Então eu tenho aqui as definições de como que o nome heading 1 vai se comportar numa tela pequena, no XS, ou numa tela média. Qual vai ser o letter spacing dele, o peso da fonte. Qual deveria ser também o line height, foi algumas coisas que eu fui ajustando e não coloquei aqui. Então tudo isso fica padronizado. E quando eu vou montar a tela, é como se literalmente eu tivesse vários pedacinhos e eu tô colocando eles e montando aqui. E até agora, eu falei um pouco de cor, de texto e tudo mais. Isso pode até ser componente, mas eu não defini nenhum componente da interface aqui. Repara que eu tô pegando basicamente esses tokens, esses padrões, tanto a nomenclatura, né, de pequeno, essa pequeno, pequeno, médio, grande e extra large, e os tamanhos de resolução, que muda cada um disso aqui, quanto os ícones que eu tenho. Tudo que eu tenho aqui por enquanto, eu não tô entrando no detalhe. Eu tô só definindo qual que é o padrão. E aí na minha interface eu posso ter algum texto, algum outro componente que vai implementar esse padrão, tá? É como se basicamente isso aqui fosse uma interface, ou seja, um contrato que a gente está seguindo aqui, para dizer quais são as cores do sistema e quais são os tipos de título. Seguiu isso aqui, tá tudo certo. No caso, qual que é o nome que eu dou para os breakpoints? Quais são os tamanhos de espaço que a gente vai estar usando nesse projeto? Quais são os ícones? Então todos os ícones já estão aqui, ó. Então, se eu quiser colocar um ícone em algum... Opa, deixa eu vir aqui. Se eu quiser vir aqui no Layers e eu quiser aqui na Home botar um ícone novo, eu posso pegar essa seção que eu já tenho aqui, vir aqui, ó, nessa parte social, Assets, UI, Tokens, aqui, ó, ícones. Então eu já tenho todas as opções aqui. Então, do ponto de vista de design, o próprio Figma já dá uma estrutura para ele conseguir descrever a interface muito boa, uma vez que a gente segue esses padrões. De pensar quais são os menores pedaços de interface que eu tenho que garantir que vão estar parecidos e padronizar isso para o front. E foi assim que eu comecei a bolar esse projeto aqui, né? Então, basicamente, num resumo, padronizando, né? As cores, a tipografia, os tamanhos de tela, o guia de espaçamentos, os ícones que eu tenho e até as sombras, tá? Até as sombras são padronizadas aqui. Então eu tenho pré-definido qual que é a sombra desse card aqui, ó. Esse card, ele tá usando uma sombra padrão. Já o menu, eu quero que ele esteja um pouco mais alto por padrão, então eu posso usar essa sombra média. Eu posso até tirar a sombra dele, eu posso vir aqui, ó, botar no padrão, por exemplo. Talvez fique melhor no padrão, ele ficar no mesmo nível dos outros elementos ali. Eu não sou a pessoa mais especialista do mundo, na verdade eu nem sou designer, eu tô chutando basicamente tudo que eu tô fazendo aqui. Mas montar esse layout me ajudou a conseguir
ter uma noção de praticar um pouco das habilidades, principalmente aplicar muita coisa que eu li lá no livro, e usar boas referências. Por exemplo, eu gosto bastante até do site do Ian Houston. Então repara que eu até me inspirei bastante no formato aqui, né, do menu. Então eu peguei essa ideia que ele colocou, principalmente porque a parte do mobile me agradou bastante, e porque eu quero também conseguir plugar outros projetos que eu tô fazendo aqui no canal dentro desse meu site aqui, que era uma meta antiga, que eu acabei não conseguindo, falhando algumas vezes, mas agora, por exemplo, se você vier em /apps, /teleprompter, tem um mini teleprompter que eu montei aqui, com React, que tá rodando e tudo mais, e tem vários desafios legais nesse projeto aqui. É um projeto não tão usual, talvez se você trabalhasse numa produtora de filmes, fizesse sentido eu fazer isso aqui, mas é o tipo de projeto que eu tô trazendo e que eu quero concatenar, e que eu quero que ele tenha esse menu aqui dentro, que a gente consiga ocultar ele, não, enfim. Tem N coisas que eu quero trabalhar, e que eu só vou conseguir trabalhar se eu tiver esse layout base aqui e for adicionando as coisas com um pouco mais de calma. E aí, como eu parei para desenhar, fazer arquitetura, testar os componentes, montar as coisas e tudo mais, eu resolvi aproveitar esse momento para compartilhar isso aqui com vocês. E vai ser até mais alguns outros vídeos. Um outro que eu quero mostrar também, a parte um pouco mais do GraphQL, que eu tô trazendo aqui dentro. Então, por que é legal trabalhar com GraphQL, como que eu tô fazendo para trabalhar com os posts, como que eu tô fazendo paginação. Várias coisinhas legais aqui, que eu acho que vão virar conteúdo bacana e que vão vir ao longo das próximas semanas aí. Então, fiquem para ver, junto com as outras coisas que eu sempre falo, vou trazer tal conteúdo, tá? Então, a gente vai endereçando tudo e trazendo para vocês aí aos pouquinhos. Para esse vídeo aqui é só. Fica aqui o meu convite para você se inscrever de novo. Não esquece de tesourar o like aí. E a gente se vê na semana que vem com mais conteúdos aqui do canal Dev Soltinho. Fica aqui o meu muito obrigado. Valeu, falou e fui!